Vamos lá. Carol, você faz as honras iniciais, Pode. mulheres primeiro. Não, imagina, pode começar. Fica à vontade. Bom dia, pessoal, como vai? Se der para ligar as câmeras para a gente pelo menos olhar para vocês um pouquinho, saber quem é, né? Tem problema se tiver de pijama, não, ninguém vai brigar por isso, né? Boa noite, César. Bom dia, César. Olha, boa noite. Já estou perdido. Meu nome é Washington Barbosa, a gente vai passar. Olha aí, bom dia. Oi, olha. Siga o exemplo da Altina, por favor, pessoal. Obrigada, Altina. Bom dia, Altina, tudo jóia? É só porque eu disse para aparecer de pijama, aí a Altina já apareceu no escritório para mostrar, ó, de jeito nenhum, já estou trabalhando desde cedo. Bom dia, Gabriela. Olha Oi, aí que coisa Gabriela. boa. O povo começando a ligar as câmeras. E até me desculpem, gente, como eu trabalho na Câmara dos Deputados, eu tenho trocado para caramba câmera por câmera. O tempo todo acontece isso. Ótimo, Esther, bom dia. Está participando. Ela já estava, saiu e voltou. Mas assim, gente, a gente deu hoje, né, um tempinho a mais para as pessoas chegarem, primeiro dia de aula, às vezes tentando ver o link, alguma coisa do tipo. Olá, Esther, Certo. obrigado por ligar a câmera. Aí a gente deixou mais um tempinho pra gente, Maria do Rosário. Olha que coisa boa, tá ficando bom dia, Maria do Rosário. É Mara. Oi, Mara. Mara, Mara. perdão, né? É a idade, Carol, aí eu não enxergo direito, né, a distância, tem que melhorar o óculos, né? Karina, César, vamos ligar as câmeras no começo, pelo menos, para a gente ver vocês. Esté, você está logada 2 vezes, é isso? Acho que, Isso. Uma acho que pelo celular? é. Ah, tá. Uma Achei que pelo eram duas celular e Estés. outra pelo micro, deve ser, né? Mas, gente, bom dia. Como eu estava falando, hoje a gente deu mais uns 15 minutinhos para que as pessoas, primeiro dia, né, as pessoas consigam acessar sem nenhum problema. Isso não vai acontecer mais nos outros dias. A gente vai começar na hora, até porque nós temos uma carga de conteúdo grande para um espaço pequeno de dias para a gente trabalhar aqui. Eu quero primeiro agradecer muito o convite do nosso coordenador, Teodoro Agostinho, que nos convidou, a mim e a Carol, para estar aqui com vocês hoje, tá? Carol? Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, com amigo, mestre, professor Washington, que tem uma bagagem aí enorme em relação ao processo e recurso administrativo. Agradeço quem está ligando a câmera, porque a gente já está nessa distância, então pelo menos aproxima um pouquinho o contato. E eu sei que cada um está aí nos seus compromissos, mas se puderem, nesse primeiro momento, a gente se conhecer. Como o Washington falou, nós temos bastante conteúdo, bastante informações para passar para vocês. São aulas de 2 horas, mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para interromper, para que vocês não prossigam com aquela dúvida durante a aula e de repente não absorvam o restante do conteúdo. É lógico que a gente não consegue fazer uma aula tão interativa como gostaria, porque em 2 horas, se a gente fizer muitas interrupções, a gente não consegue dar evolução à matéria. Mas, por favor, não se acanhem. Se tiverem dúvidas e não conseguirem sanar nesse momento da aula, a gente está à disposição também depois, ou no início da aula, sempre costuma entrar um pouco antes da aula seguinte, podem entrar também para tirar as dúvidas. Vou compartilhar o material que vai ser repassado para vocês. No material tem nossos endereços aí de Instagram, se precisarem algum contato, a gente está à disposição, tá? Tá. O Só, Washington. Carol, desculpa, um ponto. Hoje, nós dividimos, né? Nós somos 2 professores, e dividimos mais ou menos os dias, né? Vai ter dia
hoje, como é o início, a gente fez questão de estarmos os dois juntos, até para dar as boas-vindas para vocês, para agradecer por vocês terem se inscrito no curso e estar aqui conosco. Mas as aulas, algumas serão somente da professora Carolina, outras serão minhas e outras serão juntas, né? Então, hoje, bom dia, Tiago. Obrigado por ligar aí a câmera, né? Hoje, especificamente, a próxima aula são mais com a professora Carolina, mas sempre nós vamos estar por aqui, passar de vez em quando, para a gente poder interagir um pouco. Então, já digo, logo depois das apresentações, que vão ter um mini currículo, né, Carol, que você colocou, alguma coisa nesse sentido, aí eu vou me retirar e Carol toca aí especificamente a aula. Reforçando, né, o que a professora Carolina diz, fiquem super à vontade para interromper a qualquer momento, e também aqui, especificamente, já no nosso primeiro slide, né? Eu sou o Washington Barbosa, né? Nada de professor, nada de doutor, né? Nós estamos aqui todos juntos, então é só virar e chamar o Washington, WB, da forma que vocês quiserem acharem melhor. Eu sou mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e tenho algumas pós-graduações, tanto em Direito quanto em marketing, né, nas áreas da administração. Mas, assim, o grande ponto, eu acho, e aí é uma coisa interessante que a gente vai tentar trazer essa visão do outro lado, vamos dizer assim, ou uma mescla da visão entre a advocacia e o Conselho de Recursos. Tanto eu quanto a professora Carolina, nós fomos conselheiros do CRPS. Então a gente conhece tanto o lado de lá, né, atrás do balcão, né, Carol, como o lado de cá, a gente na advocacia e fazendo os pedidos, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês nesses dias que estaremos juntos, tá? Carol, eu vou só ver a tua apresentação e já me despeço de todos, e que aproveitem da professora Carolina, suguem tudo, que ela tem muita experiência e muita competência. E, Carol, você não colocou a coisa mais importante, né? Que nós dois escrevemos juntos o livro de prática previdenciária recursal, que é o único livro no Brasil que trata do processo administrativo previdenciário na parte de recursos, né? Porque é muito comum você ter a primeira parte, a parte dentro do INSS. Aí, quando chega ali na parte de recurso, ele só diz, lá é o conselho de recurso, tem recurso especial, tem recurso ordinário, ponto. Tá? Nós fizemos exatamente o contrário. A parte inicial no INSS, a gente mostrou de maneira clara, mais rápida, e aprofundamos na parte dos recursos, a parte que está no Conselho de Recursos da Previdência Social. Tranquilo? Na verdade, só um parênteses, eu coloquei, pessoal, eu coloquei como coautora, mas o dele ele tem uma vastidão de obras que eu coloquei autor de obras jurídicas. Se eu colocasse todas as obras, não teria espaço. Então, só tá ali, só não está especificado. Obrigada, meu querido. Eu assumo aqui, obrigada pela participação, só agradecendo mais uma vez, reforçando aí, que eu acho já agradeceu a vocês o interesse, a participação, vocês já têm um diferencial no mercado de trabalho, que estão aí numa segunda-feira buscando conhecimento, agradecendo também ao coordenador, professor Theo, pela oportunidade de estar aqui. Pois bem, como o Washington comentou, nós escrevemos um livro que logo a gente já vai ter aí a segunda edição com todas as alterações trazidas pelo regimento interno em dezembro de 2022. Vai ser divulgado, a gente mantém um vínculo aí para vocês acompanharem a publicação dessa segunda edição. Até a primeira está aqui, quem não teve acesso ainda, está aqui do meu ladinho, é o meu xodó, e que fala todo o passo a passo, dicas, sugestões, um livro de sugestões práticas do dia a dia.
Boa parte desse livro a gente vai trazer no decorrer das aulas de uma forma, claro, mais enxuta pelo tempo que nós temos. Só antes de começar, aqui, quem pode se manifestar, ligar a câmera se quiser, de preferência ou não, quem aqui costuma interpor recurso administrativo? Quem já tem um know-how, quem já tem conhecimento e já atua no Conselho de Recursos da Previdência Social? Só para eu ter uma noção. Ninguém? Só estou vendo a carinha do Tiago. Tiago, não? Não, professora, eu estou buscando mais conhecimento nessa área para começar a atuar no direito previdenciário. Eu atuo mais com família e outras áreas. Ótimo, Tiago, ótimo. Mais alguém que queira se manifestar, que já atua no Conselho de Recursos, que tem alguma experiência no recurso administrativo? Bom dia. Bom dia. Oi, Altina. Eu já fiz alguns, não muitos, e tive, assim, algumas dificuldades em decorrência do tempo, e percebi que pelo meu INSS, ou mesmo através da OAB, na cooperação técnica, nós vemos só onde ele está e o que está acontecendo. A gente não consegue abrir o processo para comunicar exatamente ao cliente. Então, sinto essa dificuldade, porque os prazos não são verdadeiramente cumpridos. Ótimo, na tua fala, obrigada pela participação de vocês. E por que eu pergunto isso? Porque quando falamos de recurso administrativo hoje, nós falamos aí de um tema que gera certa polêmica e descontentamento com a classe advocatícia. Por quê? Porque, infelizmente, de fato, o que a Altina nos trouxe é a dura realidade da advocacia previdenciária. Um recurso que há 5 anos, por exemplo, em torno ali de 6 anos, eu entrei no conselho em 2015 e saí em 2021. Ele era julgado no prazo regimental de 30 dias, de fato, hoje está demorando 1 e 2 anos. Não nos cabe aqui fazer uma análise do cenário, porque a gente não tem tempo. Mas sim, tivemos nos últimos anos aí uma situação de declínio, vamos dizer assim, das condições de julgamento do CRPS. Demorando, então, a sair um resultado de um recurso que nós tínhamos uma análise célere. Hoje, esse recurso, para ser analisado, está sendo muito atropelado, com falta de diligências, faltas de exigências lá por parte do INSS. Então, a gente busca, nesse curso, trazer para vocês sugestões, dicas práticas de como você pode tornar esse recurso administrativo mais célere, mais eficiente no sentido de ter um bom resultado. A gente não pode prometer aqui milagres para vocês, porque, de fato, está demorado. Mas a visão que queremos trazer e a noção desse caminho, desse processo administrativo até a via recursal é de que, embora ele demore, você tenha estratégia processual para optar pela via administrativa quando ela é mais favorável ao caso que você está debatendo, buscando um resultado para o seu cliente. Já digo de antemão que nem todos os casos, nem todas as situações posta aí sob sua análise, quando o cliente chega no teu escritório, elas são mais favoráveis na via administrativa recursal. A gente tem desde 2014, é importante trazer aqui, para quem ainda não teve oportunidade, como o Tiago, que está aqui buscando conhecimento e está buscando mais uma chance para o seu cliente. E é como o Tiago que a gente tem que fazer, buscar conhecimento o tempo inteiro. Porque eu e o Washington estamos aqui hoje passando conhecimento, mas a gente também absorve conhecimento de vocês. Isso aqui é uma troca. Então, parabéns para vocês que estão buscando essa chance extra que é o recurso administrativo. A via administrativa recursal pode ser sim, embora pode ser sim sinônimo de sucesso e êxito
na sua demanda previdenciária. Embora a UTINA nos traga aí, como eu falei, uma realidade de que o recurso está demorando, nós podemos, em determinadas situações, determinadas temáticas, como, por exemplo, quem atua aí buscando enquadramento de atividade especial, cliente que trabalhou em uma atividade insalubre, as decisões do CRPS são infinitamente melhores do que as dos juizados especiais federais, por exemplo. Temos enunciados do CRPS muito mais favoráveis no que diz respeito a essa temática. Ao contrário, por exemplo, do que eu já faço aqui a sugestão de que vocês não se aventurem quando tratarem de benefício por incapacidade, em que o tema controverso é a incapacidade laborativa ou a invalidez ou a deficiência no Conselho de Recursos. Por quê? Porque quem vai fazer essa análise lá no Conselho de Recursos em relação a essas temáticas, incapacidade, deficiência ou invalidez, é a Perícia Médica Federal. Até 2019, a gente tinha o que chamávamos de ATM, Assessoria Técnico-Médica. Essa estrutura, esse órgão dos médicos, auxiliavam os conselheiros, e nessa época eu estava no conselho, a fazer análise dessas situações. Desde 2019, com a criação da PMF, Perícia Médica Federal, quem faz essa segunda análise na esfera administrativa recursal é o próprio perito, daquele grupo de peritos que faz a perícia no INSS. Ora, se eu tenho a mesma estrutura fazendo uma análise documental na via recursal, eu já imagino que não vai sair coisa boa daí. Então, quando se trata de benefícios por incapacidade, discutindo invalidez, deficiência, incapacidade laborativa, eu particularmente corro para o judiciário, para tentar, com uma segunda análise de uma perícia judicial, reverter o que o INSS decidiu. No decorrer das aulas, a gente vai observar esses detalhes. Aqui é só para dar uma perspectiva em relação a alguns temas que no decorrer do curso a gente pode, com mais profundidade, falar sobre cada um deles. Primeiro ponto, lembre-se que desde 2014, com o tema 350 do STF, é necessário o prévio requerimento administrativo. Diferente lá da vara da família, como o Tiago atua, né, a área civil, em que a gente vai, hoje tem a possibilidade de fazer um divórcio, um inventário, por exemplo, no cartório extrajudicial, é uma opção, mas, regra geral, nós temos que passar pelo Poder Judiciário para poder ter a demanda resolvida. Aqui no previdenciário, obrigatoriamente, tem que ter o prévio requerimento administrativo, ou seja, a necessidade de uma pretensão resistida do INSS. O INSS tem que dizer: não, segurado, seu direito não vai ser acolhido, ou não, segurado, o seu direito vai ser parcialmente acolhido, para que então você, com esta negativa, faça o ajuizamento de uma ação. Mas aí é que está o objetivo do nosso curso. Eu preciso correr para o Poder Judiciário com esta negativa? Não necessariamente. Lá no tema 350 foi decidido que há necessidade do prévio requerimento administrativo. Porém, não sendo necessário, o esgotamento da via administrativa recursal. O que isso significa na prática? Significa que sim, eu tenho que fazer o requerimento no INSS para ir para o judiciário. Mas eu preciso interpor o recurso, que é o objetivo, o objeto desse nosso curso? Não. Eu não sou obrigada a esgotar a via administrativa do processo administrativo previdenciário. Por outro lado, o bom advogado, o advogado de excelência, o advogado como vocês, que estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando conhecimento além do conhecimento raso que a maioria atua. Vocês estão querendo
algo a mais. E esse algo a mais pode ser o recurso administrativo. Por quê? Porque, embora você não seja obrigada a interpor esse recurso administrativo, você tem nele, sim, mesmo com um pouco de demora, e aí a gente vai ver como a gente pode adiantar esse processo administrativo quando ele vai para o CRPS, lá na análise do recurso, você pode sim ter solucionada a sua demanda, ok? Passado essa visão, né, esse cenário sobre as possibilidades que a gente tem na via recursal, eu vou começar a passar os slides, explicar para vocês o que a gente vai ver nessa aula, qual que é o objetivo dessa aula. Eu só estou com um pouquinho de dificuldade, ver se passou aí para vocês. Tiago, você que está com a câmera ligada, foi para a parte do estude? Foi, passou sim. Ótimo, muito obrigada. Está funcionando sim. Tá certo. Vamos lá. Quando a gente fala em processo administrativo ou processo judicial ou ainda processo administrativo recursal, a gente tem que ter um norte de onde vamos começar. Aqui pode ser que tenham colegas de profissão que já têm uma bagagem, né? Os que não se manifestaram, de repente já têm aí uma expertise no processo administrativo ou até mesmo no processo previdenciário judicial como um todo. Mas a gente tem colegas que a gente precisa trazer aqui uma visão de onde, qual é o caminho, qual que é o vagãozinho daquele trem que é o processo administrativo que ele tem que seguir para que ele tenha êxito, por onde ele vai começar. Porque quem atua no previdenciário tem ciência de que a gente tem um desafio diário. Tiago, que está se aventurando aí, eu sempre falo, Tiago, que a gente não escolhe o direito previdenciário. O cara lá de cima diz, é você. Por quê? Porque a gente tem que ter um certo grau de humanidade, empatia diferenciada dos outros colegas de outras áreas. A gente tem que ter aí resiliência para que hoje a gente estude A e amanhã já é B, no outro dia é C. A cada dia a legislação previdenciária ela se altera. São desafios diários de aperfeiçoamento, de buscar o conhecimento. Mas existe uma base legal que nós precisamos nos fundamentar para qualquer tipo de situação. Chegou uma pensão por morte no nosso escritório, seja ele virtual, seja ele físico, seja ele numa sala alugada, seja ele em casa. Hoje, a possibilidade de atuar no direito previdenciário vai além de pagar um aluguel e estar numa sala esperando o cliente chegar. Chegou a pensão por morte para o César, chegou uma aposentadoria para o Tiago. Por onde eu vou começar, Carol? Eu estou perdido, eu não sei onde estudar. Vamos lá. A gente tem que particionar o nosso estudo, a nossa leitura diária, em dois caminhos. O direito material, que vai nos trazer aí aquelas regras básicas, requisitos do benefício que a gente está lidando. E o direito processual, que vai nos dar um algo a mais, vai nos dar o diferencial no nosso dia a dia, para que a gente veja aquela ferramenta necessária para ter mais possibilidade de êxito. E é o que vocês vieram buscar aqui. A gente vai falar de alguma forma sobre o direito material, porque isso é inerente ao processo administrativo. Quando a gente fala de direito processual, tanto administrativo como lá o judicial, não tem como a gente dissociar do que traz o direito material. Pois bem, então para dar esse norte para vocês, seja na via recursal, seja na base do processo administrativo, ou seja na opção que vocês tiverem, de repente, pela via judicial, nós temos aí a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios. A Lei 8.212, também de 91, que trata sobre o custeio. Eu sempre falo que a Lei de Benefícios vem lá, imaginem uma apresentação de teatro, num palco. A Lei de Benefícios está ali, os apresentadores, é o que vem todo dia. Tem todo dia para nós casos para a gente resolver. Está ali na evidência, são os benefícios. Atrás das cortinas está a Lei do Custeio, que move a Previdência.
Aí a gente já vai para uma área do direito tributário, porque a contribuição previdenciária é um tributo. A gente tem que entender também um pouco, que seja da lei de custeio, para entender sobre códigos, datas de recolhimento, entender como que nós podemos orientar o nosso cliente ao melhor benefício. E aí vem o decreto 3.048 de 99. Esse decreto é o que regulamenta. E na minha singela opinião, esse decreto ora peca por ilegalidade, ora peca por inconstitucionalidade. Ou seja, muitas vezes esse decreto ele extrapola o seu poder regulamentar de regulamentar a lei 8.203 e 8.212. E por que eu coloco neste material, colocamos nesse material uma observância ao decreto 10.410 de junho de 2020? Para quem acompanhou as últimas alterações, e fiquem atentos ao que eu vou dizer agora para vocês, a gente vai tratar isso mais lá no final dos nossos encontros, mas fiquem muito atentos nessa primeira aula que eu trago para vocês do decreto 10.410. No meu entendimento, o decreto 10.410 é um retrocesso em muitos aspectos ao processo administrativo previdenciário. A cereja do bolo do processo administrativo previdenciário, o que difere esse processo administrativo do processo judicial, é a possibilidade da ampla instrução probatória. Na sequência dos slides, a gente vai ver como isso se reflete nos princípios do processo administrativo. O que mudou, Carol, nesse decreto 10.410? O que o decreto 10.410 altera no regulamento? Ou seja, o que ele altera no decreto 3.048 de 99? O que ele fere a Constituição? O que ele fere a legislação previdenciária, a lei ordinária? Ele traz no seu artigo 176, parágrafo 6º e 7º, e no artigo 347, parágrafo 4º, uma alteração muito significativa. A possibilidade da ampla instrução probatória, ela continua. A gente vai ver que isso está lá no regimento do CRPS, super fresquinho, de dezembro, e vocês vão ter a possibilidade aqui de ver todas as alterações desse regimento de dezembro de 2022. A Lei 9784 de 99, que eu vou falar dela agora, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, continua o que está valendo no regimento e na Lei 9784 de 99, ou seja, que você pode ter uma ampla instrução probatória. Segure essa informação que a gente já vai ver o que significa isso na prática. Porém, o decreto 10.410 diz o seguinte, lá no 76 e no 347. A partir do momento que você optar por essa ampla instrução probatória, ou seja, de apresentar um novo elemento. O que significa isso, Carol? De eu fazer um novo pedido durante o meu processo após a decisão do INSS. De eu juntar um PPP novo. De eu juntar uma nova carteira de trabalho. De eu juntar qualquer documento necessário à instrução do processo. Os efeitos financeiros, agora vocês têm que gravar bem. Os efeitos financeiros serão alterados para a data da apresentação deste novo elemento. Ora, se eu sou advogada previdenciarista e a grande maioria aqui cobro do cliente ao final do processo, aqueles 30%, 20%, enfim, quanto que você valora o seu trabalho, e a gente ansiosamente espera pelo acumulado, porque a gente está ali cuidando do processo. Não tem nada de errado nisso. A gente está regando aquele processo. E aí passa 1, 2 anos. Nós aqui no segundo ano desse correr do processo, como a Altina falou, que está demorando, precisa juntar um novo documento. O que vai acontecer? Adere os efeitos financeiros, ou seja, data do início do benefício e a data da entrada do requerimento, que é um marco temporal, onde eu requeri o meu processo administrativo, serão alteradas para a data que eu apresentei esse elemento novo.
ou seja, prejuízo no bolso do segurado e, consequentemente, de nós, advogados. Carol, o que eu faço se eu tenho que apresentar esse documento? Segura a informação, acompanha todas as aulas que a gente vai vislumbrar possibilidades. A gente não pode se contentar. A gente está aqui nesse curso e em qualquer outro que vocês se inscrevam, cursos que tenham credibilidade, como o da ESA, para buscar essas alternativas. Carol, eu tô perdida porque é muita matéria. Tu tá me dizendo aí para ler tudo isso. Não. Eu estou trazendo para vocês um norte. A cada caso concreto que chega lá no escritório do Tiago, que está começando, por exemplo, ele não vai se desesperar e ler tudo. Ele vai lá baixar a lei, o decreto, no campo de busca, ele vai ver. Hoje eu estou tratando de auxílio-reclusão. Hoje, dia 8 de maio, eu vou ser um especialista em auxílio-reclusão. Tudo que for de auxílio-reclusão, eu vou procurar. Porque se você começar a se desesperar e começar a ler a torta e a direita tudo, você não vai conseguir absorver nada, porque é muito conteúdo. Então, vamos lá. Temos a Lei 8.213, 8.212, o decreto, que, a meu ver, é o mais importante porque ele extrapola o que está na lei, por exemplo. E aí, quando eu vejo o decreto, eu tenho uma informação mais completa e um posicionamento que vai ser adotado pelo INSS e pelo CRPS. Por quê? Porque a administração pública aqui representada por esses dois órgãos tem que seguir o princípio da legalidade, tem que respeitar o que está na lei, decreto. Então, aqui a gente já tem uma ideia do princípio norteador do processo administrativo. E ainda, para quem atua aí em benefício assistencial, né, o BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, porque ele acaba tendo vários nomes, se atentar para que está na Lei 8.742 de 93. Pois bem, aqui a gente tem vários caminhos para atuar no direito previdenciário para criar uma bagagem em relação a direito material. Agora, Carol, o que eu tenho que saber? Qual que é a munição que eu tenho que ter para ir para a guerra contra o INSS? Porque, infelizmente, é isso que acontece. Para quem é mais das antigas, como eu não sei se aqui alguém... eu me formei em 2005. E lá em 2005, 2006, 2007, quando eu comecei a atuar, acho que mais 2006, 2007, até pegar a carteirinha da OB, a gente ia para agência. E é por isso que eu insisto tanto aqui, apareçam na câmera. Eu sou do tempo antigo, gente. Eu gosto de ver as pessoas, contato. Embora a pandemia nos possibilite isso. A possibilidade desse contato virtual veio com a pandemia. Dentre tantas coisas ruins, a gente tem algo muito positivo, que é ter contato aqui com vocês. Eu estou em Santa Catarina, o Washington em Brasília. A maioria de vocês deve estar em São Paulo. Olha a possibilidade. Mas eu gosto de ler o livro físico. Eu imprimo o quinis para fazer ali as minhas anotações. Eu gosto de ter isso palpável. E o processo físico, é claro, que teve uma grande evolução, uma grande facilidade quando a gente tem agora a vantagem de protocolar o nosso processo, o nosso requerimento administrativo, o nosso recurso em qualquer lugar. Posso estar na praia tirando férias na cadeirinha lá e protocolando um pedido de aposentadoria, por exemplo. Isso é muito positivo. Mas é claro que a ida à agência da Previdência nos tornávamos mais próximos do servidor. A gente tinha a figura de quem ia analisar o nosso requerimento. Muito embora o processo físico criasse vários entraves, demoras e problemas. Mas lá na agência do INSS, o que eu queria falar para vocês, quem é desse tempo, garanto que algum momento, se foi numa agência, viu um aviso de que o segurado não precisa de advogado para requerer o seu benefício. Quando o INSS coloca na sua estrutura física um aviso desse, a gente já tem um aviso de que nós somos o quê? Um oponente aqui.
O Washington até trouxe uma fala interessante quando ele fala do outro lado. Quando eu saí do CRPS em 2021, muitas pessoas falaram: ah, Carol, agora está do nosso lado, do lado da advocacia. E eu sempre falei que eu nunca saí do outro lado. Eu era conselheira representante dos trabalhadores e a minha missão era trazer justiça social quando eu analisava um recurso. Justiça social no sentido de conceder um benefício ou suspender um benefício concedido irregularmente, que tirava o direito de um outro cidadão a ter o seu benefício garantido, a ter suas contas pagas todo mês. A gente tem que tirar essa visão de que a gente está em lados opostos. É muito difícil. E enquanto o INSS nos tratar, né, como advogados, como oponentes, a gente tem que ir preparado para essa guerra. A gente tem que entender que munição usar. O que o INSS vai pensar? Vocês vão ter oportunidade aqui de ter a experiência, né, a oportunidade que eu e o Washington tivemos de criarmos uma bagagem desse outro lado, que é pensar com a cabeça do julgador. Hoje, graças a Deus, quando eu analiso um caso concreto, seja ele para eu entrar no judiciário ou no CRPS, eu consigo ter a noção do que esse conselheiro lá do CRPS vai pedir, porque eu já estive lá desse lado. E vocês vão ter oportunidade aqui comigo e com o Washington de perceber o que vocês também podem pensar o que esse conselheiro vai pedir. Absorvam o que a gente vai trazer para vocês para entender a dinâmica de quem está lá julgando o recurso ou, quem sabe, de quem está lá analisando a tua petição inicial. Porque isso cria, sim, uma mente mais aberta no sentido de que, calma aí, eu não vou me ater aqui só à minha cabeça de advogado, de primeiro olhos e ouvidos do segurado, porque é isso que nós somos. Nós temos que perceber, quando essa demanda chega para nós, qual que é o pensamento do servidor do INSS? Qual que é o pensamento do conselheiro do CRPS? E para isso, para quem ainda não teve acesso, para quem ainda não leu, por favor, 10, 20 artigos por dia. Instrução Normativa 128 de 2022. Ela substitui a IN 77 de 2015, que o INSS vinha adotando, que estava toda desatualizada, e que eu chamo de Bíblia do INSS. É ali que tem as maiores informações do teu processo administrativo. É na IN que você vai buscar o ouro do teu processo administrativo. Carol, mas tem muita coisa ruim? Tem. Tem muita coisa desfavorável. Quando tem desfavorável, para onde vai? Se baseia na lei, ela é superior. Vamos lembrar lá da faculdade Pirâmide de Kelsen. Quando nos interessa, a gente busca a lei e o decreto. Quando não, vamos na IN. Vamos dizer, senhor juiz, senhor conselheiro, o INSS descumpriu a sua IN. Carol, mas o juiz não está vinculado à IN. Carol, mas o conselheiro não está vinculado à IN do INSS. Porém, experiência própria, argumente nesse sentido, que você vai, sim, ter uma observância desse magistrado ou desse conselheiro quando ele se deparar com uma situação em que o INSS descumpre a sua própria normativa. Eu já tive despacho de juiz dizendo que não conhecia a IN e que, de fato, se ele descumpriu INSS, a autarquia que faz suas próprias normas, ele tem que cumprir, sim. É lógico que a gente não vai pegar o que está na IN e que não é muito bom para nós. Então, a IN é a munição que nós temos. Além da IN, foram publicadas na mesma data, que foi 28 de março de 2022, no ano passado, as portarias 990 a 999. Carol do céu! Não basta a IN com uns 800 e pouco artigos, eu tenho que ler isso aí. Novamente, reforço. Começa a ler de pouquinho, 10, 20 artigos por dia. Não dá tempo, Carol. Coloca que nem academia. Vou tentar uma vez, 2 na semana, 3.
Disciplina. Depois vai lendo a portaria. Cada portaria trata de uma temática. Processo administrativo, benefícios, benefício em manutenção, CTC. Como é que o INSS trata esses temas? As portarias estão muito mais profundas que a própria IN. A IN dá uma amplitude do tema e as portarias o INSS direciona de uma forma mais profunda. Então, cada portaria, eu tenho baixado no meu computador todas as portarias, façam da mesma forma, se quiserem que eu já baixei tudo, mando para vocês, sem problema nenhum, os arquivos, coloquem ali e faz no campo buscar a palavra que você está precisando e assim você vai estudando. Eu, inclusive, comprei um livro que tem elas impressas, porque eu gosto de anotar. E aí tu vai estudando, tu vai lendo e tu vai anotando. Cada um faz do jeito que a matéria chega melhor. Não adianta eu colocar aqui igual abaixo de vocês, imprimam. Ah, mas eu gosto de ler no computador. A forma não importa. O que vocês têm que ter é o hábito aqui de buscar informação do entendimento do INSS. Ainda, no que diz respeito ao direito processual, desde a mudança do decreto 10.410, a lei 9784 de 99, que eu citei aqui há pouco, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ela se tornou um escudo protetor do segurado. E a gente vai ver aqui por quê. É nela que você vai buscar muitas ferramentas, diríamos assim, a favor do teu cliente. Ainda não tem como você atuar na via administrativa recursal sem entender o regimento interno do CRPS, que foi atualizado também ano passado, quase aí no apagar das luzes de 2022. Atualmente, o regimento interno é a portaria 4.061 do Ministério do Trabalho e Previdência e também há muitas mudanças significativas em relação à atuação na via administrativa recursal. Carol, mas tu tá me dizendo para ficar lendo o regimento interno que vai falar lá sobre a estrutura, que vai falar sobre quem é a junta, quem... Sim, para que a gente atue na via administrativa recursal, a gente tem que entender a dinâmica, a estrutura, para onde que eu recorro, qual é o nome do recurso que eu vou interpor. Só que não vai somente nessas informações burocráticas. Lá no regimento interno, para quem não sabe, por exemplo, e para quem ainda não teve a oportunidade, mas vai ter de interpor um recurso administrativo, diz o seguinte, a gente vai ver aqui também no nosso curso, que é possível interpor um recurso administrativo fora do prazo. É possível que o conselheiro julgador conheça o mérito de um recurso protocolado depois dos 30 dias? É possível. É lógico que eu não vou levantar a bandeira aqui para vocês perderem prazo. Ah, a Carol disse lá na nossa aula que pode interpor. Não, muito cuidado, cautela. Eu vou trazer um caso prático aqui de um recurso que eu julguei. Não feito por advogado, pessoal. Feito por um segurado, em que eu relevei intempestividade. Já tinha passado, eu não lembro se 90, 100 dias do prazo. A gente vai ver quando isso é possível. Eu poderia dizer agora, eu vou segurar a informação para vocês não faltarem nenhuma aula. Então, sim, o regimento interno é de suma importância. E todo o material aqui vai ser, sim, baseado no regimento e, principalmente nessa primeira aula, na IEM. Ainda, junto com o regimento, foi publicada a Instrução Normativa do CRPS número 1, quase no dia 30, quase lá no Réveillon, publicaram essa IN. O que tem essa IN? Essa IN tem todas as normativas do CRPS condensadas nela. Pois bem, com este norte, com este caminho, que eu falo sempre que é o trilho do trem, cada vagão é uma etapa, a gente já consegue se situar no processo administrativo.
Alguma dúvida, eu me empolgo, eu falo muito, porque eu realmente, quando a gente se apresenta e fala de currículo, eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, principalmente pelo processo administrativo. O processo administrativo, ele passa de patinho feio a galinha de ovos de ouro. Quando eu falo que lá na agência tem aquela informação, aquele adesivinho que eles colocavam, que eu nem sei se existe mais isso, que o segurado não precisa do advogado, depreciando o nosso trabalho, hoje, mais do que nunca, hoje, desde 2020, com o decreto 10.410, que altera o nosso processo administrativo previdenciário sobremaneira, o advogado previdenciarista, como vocês que estão buscando aí informação extra, estão buscando conhecimento, ele é essencial para o processo administrativo, para o êxito, e não só para o êxito do recurso ou do próprio requerimento administrativo, mas sim para o êxito com a concessão do melhor benefício. A gente tem uma reforma da Previdência que abre a possibilidade de várias aposentadorias, por exemplo, com várias formas de cálculo. O advogado tem que buscar o melhor benefício a esse cliente. A gente vai entender aqui no nosso curso quais são as perguntas, o que eu tenho que fazer para buscar, de repente, um tempo extra para o meu cliente, para tentar garantir uma aposentadoria com cálculo melhor. Porque aí que eu digo que se mistura o direito material do direito processual, eu não tenho como dissociar esses dois campos de estudo. Eu tenho que uni-los para buscar o melhor benefício ao segurado, ao meu cliente. Então, quando eu me apresento, inclusive, eu digo que eu sou, sim, uma entusiasta desse processo administrativo. Mesmo com todas as dificuldades, a gente pode garantir o nosso direito aqui na via administrativa. A gente não precisa, de repente, se afobar e correr para o Poder Judiciário para ter garantido o direito que já poderia ter sido garantido nesse momento, através de uma revisão administrativa, reabertura, né, de tarefa que é difícil conseguir, ou o que nós vamos ver aqui através do nosso recurso administrativo. A gente tem que buscar essa galinha de ovos de ouro de uma forma que os clientes e os próprios colegas entendam que atuar no processo administrativo não nos deprecia. Quantas e quantas vezes eu ouvi no meu início de carreira, e eu vou dizer para vocês, eu não conhecia, e não tenho vergonha de dizer, eu não conhecia o CRPS. O CRPS é um velho desconhecido. Ele tem mais de 80 anos. Em 2006, 2007, ali quando eu comecei a atuar, eu não sabia o que era o Conselho de Recursos. Sabe quando eu fui saber? Em 2015, quando eu entrei. E eu fiz o processo seletivo. Olha quanto tempo eu perdi de estratégia processual. Olha quantas oportunidades eu perdi de ter garantido o direito desse cliente que me procurou no CRPS de uma forma mais rápida. Ou de uma forma mais eficiente, porque de repente eu tive um benefício negado no judiciário que no CRPS teria uma decisão favorável. Então, conheçam o conselho. Entendam que com estratégia e uma boa estratégia, a gente pode definir qual que é o melhor caminho a seguir. Vocês agora, a partir do dia 8, para quem nunca atuou, ou no direito previdenciário, ou para quem nunca atuou na via administrativa recursal, vocês estão ganhando de presente uma outra oportunidade. Uma outra visão do processo previdenciário. Se agarrem nela e vejam que ela pode, sim, ser mais demorada, infelizmente, mas ela pode ser a solução dos teus problemas diários aí da tua advocacia. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não estou vendo a carinha de vocês. A única pessoa que eu estou vendo é o Thiago, que está aí firme e forte. Não me abandona, Thiago, não desliga a câmera. Estou aqui aproveitando, professora. Está muito boa a aula e acho que falando que esse direito previdenciário, eu fiz o curso com o professor Teodoro,
foi bem esclarecedor, mas realmente, como você falou, as normas mudam, é uma IN nova, é uma mudança de legislação de um ano para o outro, até de um meio, no começo do ano está de um jeito, de repente do meio para frente já mudou para outro, né? Aí fui atrás, estou aqui debruçando em cima do livro do professor. Que bom. Excelente livro. Parabéns, Thiago. Continua assim. A gente está à disposição. Eu não estou vendo a carinha de mais ninguém. Espero que estejam acompanhando. A Altina sumiu aqui do meu campo de visão, que também tinha visto a Altina. A Altina não foge da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper. Como eu falei, não prossigam com essa dúvida, com esse ponto de interrogação até o final da aula, tá? Então, a gente vai continuar aqui. E quando a gente fala, né, de processo administrativo, é óbvio que a gente tem que falar de uma parte que é um pouquinho teórica, ou bem teórica. Professor, eu tenho que realmente entender a teoria para entender a prática? Tem. A gente não vai ter tempo aqui de se debruçar nessa teoria toda, mas de forma pincelada eu trago um pouco da teoria para que nos dê bagagem na hora de argumentar no nosso requerimento ou no nosso recurso administrativo. Sem teoria, a gente não tem como atuar na prática. A gente não vai se focar, obviamente, aqui devagar sobre os princípios. Embora os princípios nos norteiem, os princípios nos indicam de estratégias que a gente tem que ter. Por exemplo, quando eu falei há pouco sobre o princípio da legalidade, que norteia o processo administrativo, está lá na Lei 9784 de 99, que quando a gente fez a faculdade tinha que decorar e lembrava da LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Quando a gente fala desses princípios, a gente não pode pensar ele de forma meramente teórica. Quando eu dou aula para pós-graduação, que a carga horária é extensa, eu consigo trazer todos esses princípios e falar individualmente de cada um. Eu falo individualmente de cada um, conceitualmente, teoricamente, não. Eu sempre trago o princípio associado ao seu reflexo prático, para que o colega que está buscando a informação, o pós-graduando, né, vocês, os colegas que estão buscando o curso, entendam quando ele pode utilizar daquele princípio. E aí o primeiro ponto, princípio da legalidade, por exemplo, ele norteia de uma estratégia processual para que caminho que eu vou seguir. Ora, se eu estou falando que a administração pública aqui, representada pelo INSS, representada pelo Conselho de Recursos, respeita o princípio da legalidade, eu entendo, por exemplo, que não adianta eu debater no CRPS o que já está pacificado, decidido, mas é o que me vem na cabeça, a tese da desaposentação. Não vai adiantar. Isso você discute onde? No judiciário. Porque não está na lei. Foi uma criação de uma tese criada pelos doutrinadores, pelos advogados, enfim. Então, aí você já tem um norte do princípio da legalidade. É teoria? É. Mas a teoria que me dá um reflexo prático para onde eu devo ir. Pois bem, dentre todos esses princípios que regem o processo administrativo previdenciário, eu trouxe o princípio dos princípios. Um único princípio para a gente falar aqui, em razão do nosso tempo. Para mim, este princípio, que é o princípio da primazia da verdade material ou da verdade real, diferente do poder judiciário, que é a verdade formal, nós temos aqui a possibilidade da autoridade administrativa. Quem que é, Carol, essa autoridade administrativa? É o servidor do INSS, é o conselheiro do CRPS. Esse princípio nos diz que essa autoridade administrativa ela pode se valer de todos os meios de provas, lícitos, logicamente, com a finalidade de quê? De complementar a instrução probatória, de esclarecer dúvidas. E aí, vejam o final do que eu trouxe aqui. Sem estar limitada aos aspectos considerados pelas partes. Olhem só. No processo judicial,
Se o julgador, o juiz da causa, ele julga além do que foi pedido, ou ele julga diferente do que foi pedido e emite uma decisão extra ou ultra petita, essa decisão é recorrível. Aqui no processo administrativo, não. Aqui em razão, do efeito devolutivo, que a gente também vai explicar isso mais adiante, o conselheiro do CRPS pode ir além do que foi trazido naquele recurso. Mas você que buscou o curso da ESA, não vai precisar que o conselheiro vá além, porque quem vai além vai ser você. Você vai apresentar um recurso tão redondo que esse conselheiro não vai precisar emitir uma diligência, por exemplo. Se você tiver a oportunidade de fazer o requerimento administrativo, esse requerimento vai ser tão amarrado que o servidor não vai precisar emitir uma exigência. Mas sim, através do princípio da primazia da verdade material ou verdade real, tanto o servidor como conselheiro do CRPS devem buscar a prova até que se conceda o benefício do segurado. Então, qual é o reflexo desse princípio na prática? É a possibilidade de se produzir prova, de ter uma amplitude da fase instrutória, e é o que eu trago hoje aqui, até quando? Observem o que está escrito no regimento interno. E aí vem uma mudança drástica desse regimento. Até a inclusão do processo em pauta. Eu não posso me adentrar nesse tema agora, porque o tempo é curto e a gente vai falar sobre ele lá na frente. Mas gravem bem até sua inclusão em pauta. Este, para mim, é um problema e um retrocesso trazido pelo regimento interno em dezembro de 2022. Até a sua inclusão em pauta pode gerar uma série de problemas quando a gente junta uma prova nova, além daquela já trazida pelo decreto 10.410 em 2020, que é o quê? É a possibilidade dos efeitos financeiros serem alterados, conforme eu já trouxe aqui. Essas duas temáticas, alteração da dívida DER, que é a alteração dos efeitos financeiros, e até o momento de apresentar este documento novo, esse novo elemento, de requerer diligências, perícias, formular alegações objeto da matéria daquele processo, a gente vai ver mais adiante. Então, essas duas informações são as mais relevantes no que diz respeito à apresentação de um novo elemento. Tá? Vamos lá. Adiante. Para que a gente consiga caminhar, atuar na via recursal, a gente tem que entender a base. Professora, mas o curso é sobre via recursal, sobre o recurso administrativo. Por que a gente vai ver aqui brevemente, lógico que a gente não tem como aprofundar cada uma dessas fases do processo administrativo? Porque vamos lá. Se você não teve a oportunidade do teu cliente te procurar quando ele vai requerer o benefício, porque o que acontece comigo e muito é o cliente já vir desesperado depois que o INSS indeferiu o benefício. Ele já vem com indeferimento. E aí nos resta o quê? Persistir na via administrativa e interpor um recurso, ir para o judiciário ou requerer um novo benefício novamente de uma DER nova. Já dou uma sugestão para vocês. A partir do momento que você tem um processo administrativo mal feito, que eu digo que ele é pelado, não tem nada nesse processo, ele está nu. Será que eu vou continuar com esse processo, arrastar um erro que o segurado cometeu por hipossuficiência informacional? Porque ele é hipossuficiente. Ele não tem informação. Ele não tem conhecimento jurídico como nós temos para fazer esse processo de fato ter êxito. Ele protocolou como falaram para ele, como ele viu no YouTube. E clicou ali, foi clicando de qualquer jeito, juntando qualquer coisa ou nem juntou. Eu vou persistir nesse erro,
Eu vou para o judiciário e chegar lá depois de 6 meses, 1 ano, e o juiz me falar que não teve a pretensão resistida porque o INSS não analisou o documento? Eu vou ficar discutindo, chovendo no molhado no Conselho de Recursos, dizendo que aquele documento que eu apresentei lá não é novo elemento, então tem que manter a DER? Vamos lá. O que a gente pode fazer é requerer um novo benefício com uma DER nova. Carol, mas eu vou perder 6 meses de atrasado porque o meu cliente protocolou esse recurso ali em dezembro de 2022. Calma. Protocola um novo requerimento e discute depois esses atrasados no judiciário ou no CRPS. Como isso, a gente vai ver aqui. Então, a partir do momento que você opta por essa fase administrativa recursal, você tem que entender, sim, qual que é o caminho do processo administrativo. Por onde ele começa? Porque, de repente, o seu cliente te procura e você ainda consegue salvar esse requerimento e começar um processo na base de uma forma que ele tenha mais rapidez na análise e o que a gente mais quer? O êxito. Vamos lá. A doutrina majoritária traz o processo administrativo dividido em 4 etapas. Alguns ainda falam que são 3. Vocês veem que eu coloco no material ali o que está em vermelho. Eu já vou falar sobre essas fases que estão em vermelho. A gente tem, claro, a fase inicial, onde você vai lá requerer o benefício. E ela é caracterizada por qual momento? Por qual informação que a gente tem que ter? Pela DER, que é o nosso marco temporal. Data da entrada do requerimento. Eu trago aqui no material de forma sucinta, eu já vou passar cada uma delas, né? Aí a gente tem a fase instrutória. Que essa fase, é por isso que a gente fala da fase instrutória nesse momento do curso, é a fase de produção de prova. Só que, quando se optar pela essa fase recursal, a fase instrutória, ela se flexibiliza até a fase recursal. Como isso, Carol? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vejam o que diz o princípio da primazia da verdade material. Vejam o que diz o regimento. Então, não é bobagem, não é perda de tempo estudar princípio, estudar o regimento. Aqui está me dizendo que eu posso flexibilizar a instrução probatória até onde? Até a inclusão do processo em pauta lá no Conselho de Recursos. Ora, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que entender quais são os tipos de prova. Como eu posso utilizar uma JA, uma justificação administrativa, por exemplo. Após essa fase instrutória, podendo essa fase se flexibilizar lá na fase recursal, quando eu interponho o recurso, porque senão ela vai parar por ali, até a decisão do INSS. Vem a decisão do INSS, e aí eu tenho alguns caminhos. Não estou contente com a decisão do INSS. O que eu vou fazer, Carol? Eu tenho uma reabertura de tarefa ou reabertura de processo, que é de ofício, na grande parte das vezes, quando há um erro grosseiro do INSS. Eu tenho a possibilidade de uma revisão administrativa. Eu tenho ainda a possibilidade de um recurso administrativo. E aí? Ou ainda, que não nos cabe aqui falar, eu tenho a possibilidade de uma ação judicial. E aí, então, eu venho para a fase recursal. Mais uma vez, tem um destaque em vermelho. Onde está em vermelho é porque não se segue aqui no nosso entendimento, meu e do Washington, a regra geral da doutrina. Vocês veem que tem uma fase preliminar, que é a fase do preparo. O que é essa fase do preparo antes de eu protocolar o meu requerimento? É a fase mais importante. É a fase em que o advogado vai ser lá o Sherlock Holmes, o detetive da causa. Mas, Carol, como você falou, grande parte dos clientes que vêm até mim, ele já vem com indeferimento. E o processo, no caso que eu estou analisando, ele está redondinho, mas ele foi indeferido. Será que eu faço o pedido de novo ou vou para um recurso? Nesse momento que você opta pelo recurso,
você pode transportar esta fase preliminar para a fase o quê? Pré-recursal. Se você não teve a oportunidade como o primeiro ouvinte ou primeiro olhos do teu segurado, do teu cliente, naquele processo, você transfere esse preparo lá antes de protocolar o recurso. Os cuidados que deveriam ter sido tomados aqui, se não o foram, a gente vai transferir para cá. A gente vai entender o que a gente pode fazer aqui como advogado de excelência, como advogado que tem algo a mais para mostrar para esse cliente aqui na fase pré-recursal. E vamos lá. Se eu interponho um recurso, se eu suscito o CRPS, se eu digo, CRPS, eu quero que você analise, porque você não é obrigado, a gente viu que o STF já decide lá em 2014 que não é obrigado a se exaurir essa via. Mas se você utilizar porque sim, ela pode ser uma via favorável ao teu cliente, obviamente vai nascer a fase de cumprimento de decisão do conselho. Eu comecei a ter esse entendimento depois que eu conheci o Washington e ele sempre falava isso. Isso, inclusive, consta no nosso livro, que há, sim, uma nova fase do processo administrativo. Porque a partir do momento que eu tenho uma decisão emitida pelo Conselho de Recursos, eu tenho também a obrigação do INSS cumprir. Pode ser que a Altina esteja se remexendo na cadeira aí, dizendo, Carol, mas essa fase não acontece porque está demorando muito. E se ela falar isso, eu pensar, eu concordo. Realmente, quantos colegas me procuram no desespero? Carol, eu tenho uma decisão, um acórdão que está favorável, o benefício não foi implantado, passaram-se já 6 meses, 8, 1 ano. O que eu faço? Calma, a gente vai ver aqui. Tenho solução mágica? Não tenho. Eu tenho os mesmos problemas que vocês? Também tenho. Mas a gente juntos pode que buscar solução na própria IN, no próprio regimento. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa avançar na nossa advocacia, se especializar. Eu não tenho pós, não tem problema. Quando a gente fala em especializar, a gente está falando em buscar conhecimento, seja ele sozinho, trocando ideia com um colega, fazendo um curso. E é dessa forma que a gente torna a nossa advocacia diferenciada. Então, vamos lá. Essa fase preliminar é a fase que, mais uma vez, se eu não tive a oportunidade de utilizá-la antes da DER, que é o nosso marco temporal, eu vou utilizá-la antes de quê? Protocolar o meu recurso. Quando a gente fala em CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, o extrato previdenciário, para mim, é a prova das provas. Por que é a prova das provas? Porque o INSS é um banco de dados do INSS, né? Na verdade, é um banco de dados que o INSS fornece. Porque ali tem dados de vários outros órgãos. O CNIS, ele tem que ser esmiuçado pelo advogado. E eu trago essa ressalva aqui, a gente vai falar na fase instrutória sobre ele, que perguntas que a gente tem que fazer. Aqui eu só trago, suscito aqui para vocês a importância desse CNIS, mas a gente já vai falar adiante o que eu tenho que perguntar quando eu analiso um CNIS. E por que eu coloco ele em primeiro lugar? Primeiro que, para mim, ele é a prova das provas. Segundo, que ao longo de 6 anos que eu julguei recurso no CRPS, e eu não sei quantos milhares de processos eu analisei, a grande maioria dos profissionais não olhavam o CNIS. Como é que você sabe, Carol? Porque num recurso o advogado pedia, por exemplo, o reconhecimento de um período que o cliente dele trabalhou na roça com o pai e com a mãe. Quando eu, conselheira, que tenho que olhar o processo de uma forma completa, em razão do efeito devolutivo, olhava o CNIS, eu via, por exemplo, um vínculo com data início e sem data fim, que o INSS não considerou para o tempo de contribuição ou para carência. O advogado não pedia e não falava nada sobre ele.
Muitas vezes aquela atividade rural não era reconhecida e ele deixou de pedir um período que salvaria o benefício. Ah, mas você disse que você, como conselheira, tinha a obrigação. Tinha, olhava, e mesmo que ele não tivesse pedido, eu considerava. Mas a gente vai contar com a sorte? Não. Façam às vezes desse conselheiro. Façam às vezes do servidor que não olhou, ou de um robô que você protocolou e caiu naquela fila lá. Analise esse CNIS. Mais adiante a gente vai ver como analisar o CNIS. Segundo ponto, requer a fotocópia de processo administrativo anterior, caso haja um documento anterior que serve para o teu requerimento atual. Mas, um detalhe importante, não simplesmente junte esse requerimento, esse processo anterior. Analise, veja se a prova é favorável ao teu cliente. Eu tive casos, aqui a gente faz muito reconhecimento de atividade rural, de cliente que juntou sozinho o processo da mãe, chegou para a minha análise depois do indeferimento e eu percebi que a mãe, quando fez a entrevista rural, há 20, 30 anos atrás, disse que trabalhava individualmente e não em regime de economia familiar. Não colocou os filhos como ajudantes ali do dia a dia da atividade rural. Então tem que olhar o que está escrito. Vejam se teve, e está aqui, ó, nesse item que eu já vou pular para ele, eu já volto para os demais. Pesquise nesses requerimentos anteriores se houve enquadramento de período especial. Gravem, artigo 270 da IN 128 de 2022 diz o seguinte: um período enquadrado não pode ser desenquadrado. Por que eu trago essa informação? Porque quantas e quantas vezes eu analisava recurso em que o INSS, em 2020, por exemplo, um cliente aí do César, era protocolado um pedido de aposentadoria e o requeria nesse processo o enquadramento de atividade especial. O INSS reconhecia, o perito A dizia que cabia enquadramento. Só que ele não tinha o tempo, não se aposentava. Um ano depois ele entrava com o mesmo pedido. O perito B analisava aquele mesmo período e dizia, não, eu entendo que não enquadra. Ó, o César até apareceu aí, ó, falei no nome dele. Tudo bem, César? É que eu tô vendo só o Tiago e o nome do César, e eu gosto muito de interagir com os alunos. Então, não quero pegar vocês para Cristo aqui, tá? Mas são exemplos que eu trago para tentar a gente interagir com a turma. Obrigada, César, por ter aparecido. Então, assim, a partir do momento que tem um período enquadrado, busque esse processo administrativo. Diga, olha, INSS, está na tua IN. Não sou eu que estou inventando, não é a Carol, não é o Tiago, não é o César que está inventando aqui uma informação. Você tem que cumprir o que está na tua IN. Consulte se houve habilitação ao seguro-desemprego. Por que eu vou consultar, Carol, se houve? É muita coisa para eu fazer. Direito previdenciário dá trabalho. Quer um processo de excelência? Não ter trabalho. Por quê? Porque o desemprego estende o período de graça. Cria a possibilidade de um benefício ser concedido. Quantas e quantas vezes vi advogado que ia discutir a alteração da DI, que é o fato gerador de um auxílio por incapacidade temporário, o antigo auxílio-doença, dizendo que o perito fixou errado. Por quê? Porque quando o perito fixa a DI, a data do fato gerador desse benefício, naquele momento, daquele caso concreto, o cliente não tinha a qualidade segurada ou carência. Aí o advogado desesperado ia para o CRPS dizer que não estava certo, só que não se atentava que a qualidade segurada podia ser estendida a mais 12 meses se ele tivesse alegado e pesquisado que aquele cliente dele recebeu o seguro-desemprego. É uma pesquisa simples, básica. Inclusive, eu tenho o site aqui que foi alterado, que vocês podem consultar. Posso passar depois para vocês. Calma aí. A Gabi, deixa eu pegar o chat aqui. Cadê? Gente, eu não consigo me virar muito bem porque esse Meet é diferente de tudo que eu
trabalho no dia a dia, eu estou apanhando um pouquinho. Vamos lá. Gabi, professora da fotocópia. Gabi, eu recomendo que faça no próprio site do meu INSS. Você pode pedir no 135, mas 135 você vai ter um desgaste, porque ou se você vai se passar pelo cliente, né? Ou porque o cliente às vezes não sabe nem ligar e pedir. Eu, muitas vezes, quando eu saio do CRPS e volto para a advocacia, que daí eu também tenho que resgatar aquela expertise, a malandragem no sentido positivo do dia a dia, eu pedia para o cliente, hoje eu já não faço mais. Eu já faço tudo pelo meu INSS e faço pelo cliente, porque às vezes ele pode pedir de uma forma errada. Então, primeira opção, Gabi, você faz o pedido pelo sistema, tá? Qualquer dúvida, estou aqui. Ponto muito importante. Verifique se o INSS emitiu carta de exigência. Por quê? Porque a IN diz que o INSS, lembre-se, não é pode, tá? Ele deve emitir carta de exigência. Isso aqui é tão importante e tão essencial vocês saberem, porque pode salvar vocês numa alteração de DIB quando apresenta um novo elemento. Segura essa informação também, que lá na frente eu vou explicar por quê. Requer a fotocópia de laudos médicos periciais. Quando o teu recurso tratar de benefício. Ou quando o teu processo. Por quê? Porque, mais uma vez, eu via advogado interpondo recurso e não olhando uma perícia anterior de um benefício por incapacidade anterior e não se atentando para a possibilidade da aplicação do artigo 75, se não me falha a memória, o parágrafo 3º ou 4º do decreto 3.048 de 99, que diz: se for requerido benefício novo de incapacidade, né, o que a gente está falando aqui, dentro do prazo de 60 dias da DCB, da data da cessação de benefício do anterior. Agora, observem bem o que eu vou dizer. Pelo mesmo motivo deste benefício anterior, prorroga-se automaticamente. Eu não tenho que discutir incapacidade aqui. Eu tenho que discutir a aplicação do decreto. E o advogado ficava discutindo a história da carochinha em um novo recurso. Pede a aplicação desse dispositivo. E por que eu falo o mesmo motivo com ênfase? Porque aqui a gente tem uma alteração do decreto 10.410 de 2020 de forma positiva ao segurado. Até o decreto 10.410, a legislação falava que era pela mesma doença. Quando ele amplia para o mesmo motivo, isso me dá um leque de oportunidades. Ora, meu cliente tem problema na coluna, irradiou um problema de dor para a perna. É o mesmo motivo. Aquele grupo de CIDs, né, de código de doença, da classificação de doenças internacional, ele me abre um leque para eu requerer a prorrogação automática desse benefício. E o advogado, então, ele não tem que analisar somente aquele laudo, aquela conclusão do perito daquele benefício que o cliente te procura. Professora, mas ele pediu para mim que eu fizesse a prorrogação do benefício agora, que ele requereu agora. Por que eu tenho que olhar para trás? Justamente por isso. Você está perdendo uma oportunidade daquele benefício anterior ser prorrogado automaticamente com base no artigo 75. Vamos lá. Já falei do enquadramento de período especial. Ainda, ao interpor o recurso, que essa fase preliminar, mais uma vez, reforço, serve tanto para antes da DER, se você tiver essa oportunidade, como para antes do protocolo do recurso. Veja se tem enunciado que se aplica ao caso concreto. Carol, o que é enunciado? É a decisão pacificada do CRPS. É um entendimento que não tem como o conselheiro não aplicar. Por quê? Porque ele vincula quanto à matéria de direito o conselheiro julgador, a composição julgadora. O que isso significa na prática, Carol? Significa que, caso
o enunciado não seja aplicado pelo conselheiro, você ainda consegue, e a gente vai ver esse instrumento aqui, utilizar da revisão de acordo no prazo de 10 anos, pedindo a aplicação do enunciado no caso concreto. Mais uma conclusão. Se você tem um enunciado favorável ao teu cliente no caso concreto, eu já sei o resultado do meu recurso. Ora, Carol, ele não aplicou o conselheiro. Acabamos de ver que a gente tem um mecanismo chamado revisão de acordo. Carol, onde que eu procuro? Tá no livro, tá no site, eu posso enviar para vocês. São 16 enunciados, de 12 de novembro de 2019. Quem atua aí na esfera trabalhista vai ver que tem similaridade com os enunciados do TST. São separados por temática, por incisos, então é fácil. Tem que decorar? Não. Você vai buscar a informação quando precisar dela. Cada enunciado trata de um tema. O enunciado, então, vinculando o conselheiro, ele é obrigado a aplicar. Se você fizer uma peça de um recurso citando apenas o enunciado, de uma folhinha, tá ótimo. Não precisa contar a história da carochinha para o conselheiro. Carol, mas eu não sei o posicionamento do CRPS, não tem um site de busca, como tem no judiciário. Como é que eu me viro? Essa pergunta sempre acontece. Infelizmente, de fato, não há um banco de dados de jurisprudência administrativa. Por quê? Porque, ao longo do tempo, o CRPS foi passando por vários ministérios e as informações foram se perdendo. Então, Carol, como que eu sei? Como é que eu tenho estratégia processual se eu não sei o entendimento do CRPS? É uma pergunta lógica. Eu tenho que saber o entendimento para ver se eu vou para a via administrativa, persisto nela, ou vou para o judiciário. Primeiro ponto, pesquisa enunciado. Mas só 16 enunciados. E os outros temas? Aí você vai ver as resoluções. Resoluções não vinculam o conselheiro, porque são decisões em cada caso concreto, posta análise dos conselheiros, das composições julgadoras, mas você tem um norte, você pode citá-las. Você vai entender o que a maioria, ou pelo menos um entendimento, uma luz. Também tem no site, se você digitar no Google CRPS, vai lá e vai ter as resoluções. No nosso livro aqui tem de forma condensada, porque são muitos anos. Então fica mais fácil folhear. Ou você depois vai baixando com calma no teu escritório, nos teus arquivos e vai analisando. Outro ponto importante, que esse é o ideal quando você vai analisar a tua estratégia, se vai para o judiciário ou para o CRPS para interpor um recurso. Analise se o teu cliente já entrou com uma ação judicial com o mesmo objeto do recurso. Por quê? Porque se houver uma ação judicial com o mesmo objeto do recurso, a Lei 8.213, o regimento interno, o decreto falam que a decisão administrativa não pode se sobrepor à decisão judicial. Não pode haver decisões conflitantes entre elas. Isso significa que a decisão judicial sempre vai prevalecer. E se no desespero, o César, por exemplo, está aqui todo empolgado, aprendendo sobre recurso, tem uma ação judicial correndo, mas ele viu que há uma possibilidade no CRPS, o caso que ele está analisando, ser mais favorável. Se interessou pelo CRPS. E aí ele interpõe o recurso. Não vai adiantar nada. O César vai bater na trave. Por quê? Porque quando eu tenho a propositura de uma ação judicial com o mesmo objeto do meu recurso, e não precisa ter transitado em julgado, é só o fato de ter entrado com essa ação, esse recurso não vai ser conhecido, não vai haver análise de mérito. Existe aqui uma renúncia tácita ao direito de recorrer. Então, nesse momento, você tem que entender o seguinte: você tem que optar por uma das vias. Esgota aqui a via administrativa, utiliza da tua chance extra, dando errado, aí tu vai para o judiciário. Pelo menos com um processo mais amarrado, mais completo. E ainda, que é o que a gente vai ver no decorrer das aulas,
o mais importante, faça uma entrevista profunda e minuciosa com o teu cliente. Analise a vida laboral e clínica. Descubra no detalhe, nos meandros daquela tua consulta com ele, se ele, de repente, tem um histórico de familiares que trabalharam na roça, se ele trabalhou numa atividade insalubre, se ele sofreu algum acidente de trabalho, se aquela doença que ele está trazendo é uma doença ocupacional, e a gente pode, de repente, isentá-lo de carência, a gente pode mudar o cálculo para 100% e não mais 60% de uma aposentadoria por incapacidade permanente. A gente vai ver aqui várias etapas desse atendimento na próxima aula. A gente vai entender o que a gente deve perguntar e que forma que a gente vai perguntar. Porque a depender da maneira que a gente pergunta, o nosso cliente que não tem informação, ele não vai saber responder. Adianta eu falar de forma rebuscada e um juridiquês com esse meu cliente? Não. Eu não vou ter o que eu quero. Eu preciso ter uma humanização, uma aproximação desse cliente para que ele traga as informações que podem nos dar mais possibilidades dentro do que ele está buscando. Eu tenho que me contentar com o que ele traz? Ah, ele trouxe só o PPP e disse que trabalhou com atividade insalubre. Vamos ver, vamos além. Ele não vai chegar para ti e dizer, olha, doutor Tiago, eu trabalhei com meus pais lá na minha infância, no estado que eu morava, e eu sei pela legislação que eu tenho direito, depois dos 12 anos ou 8, estão reconhecendo a atividade rural. Um ou outro vai saber dessa informação, e é raro. A maioria, ou 99,9% dos clientes que eu falo que dá para a gente reconhecer esse período, olha regalado e diz, aquele período que eu era criança, que eu era adolescente? É. Então, buscar de uma forma profunda, trazer essas respostas para que você busque, e aí, mais uma vez, não é o benefício, é o melhor benefício. Tem como engordar esse tempo e, de repente, no cálculo de uma aposentadoria antes de 2019, antes da reforma da Previdência ser mais favorável? Tem. Carol, nós estamos em 2023, como é que eu vou buscar direito adquirido? Eu posso ir buscar esse benefício. E às vezes, por falta de informação, a gente deixa de abrir aí um leque de possibilidades. Pois bem, a gente já falou, né, sobre essa fase inicial, que é a fase do requerimento, que se reflete aqui, deixa eu só voltar aqui, se reflete na DER. A gente só vai falar nesse momento em relação à possibilidade tanto do segurado como seu dependente, o beneficiário de um LOAS, ou propriamente a pessoa jurídica, quando vai discutir lá a caracterização de um nexo técnico epidemiológico, ou seja, foi considerado uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, um acidente do trabalho, ela quer descaracterizar, ou o próprio INSS de ofício. Vamos dar risada quando a gente fala que o INSS, quando ele vê que a incapacidade atingiu o segurado, ele vai reconhecer. Isso não acontece, Carol? Não acontece. Mas nós podemos lembrar o INSS quando a gente cita o artigo do decreto que fala sobre a possibilidade de extensão, né, do benefício por incapacidade quando o outro foi requerido pelo mesmo motivo no prazo de 60 dias. E ainda quando o INSS ele pode de ofício identificar um benefício concedido de forma irregular. E aí, na minha fala no início, se faz sim uma justiça social. Mas também, o que seria de nós se não tivesse sido um benefício concedido irregularmente? A gente pode apresentar uma defesa para o cliente. E muitas vezes já apresentei defesa quando o benefício foi suspenso de forma irregular. Situação familiar de um BPC-LOAS em que a renda aumenta. Mas a gente tem o argumento lá do parágrafo 11, artigo 20 da Lei 8742, que fala, e o próprio STF já decidiu, da flexibilização dessa renda. Então, para nós também é interessante que de ofício o INSS faça isso, porque é uma forma de a gente ter um serviço agregado no nosso escritório. Ainda, onde, Carol, eu nunca fiz um protocolo do requerimento, e aqui se estende para o recurso que a gente vai ver também. A gente tem algumas formas, as
3 primeiras, que são as formas digitais online, são as mais usadas. Ou você vai pelo meu INSS, em que você, com a senha e o CPF do teu cliente, faz o protocolo, ou pelo SAG INSS Digital, dependendo da região, chama SAG INSS Digital. Eu confesso para vocês que eu gosto de protocolar pelo meu INSS, protocolei o recurso. Eu me cadastro como procuradora. Por quê? Porque automaticamente ele migra para o INSS Digital. Hoje, depois de muita luta, muito trabalho, e assim a gente vai evoluindo, eu tenho pessoas que fazem esse trabalho burocrático para mim. Porém, se eu estou aqui falando para vocês, eu tenho que ter propriedade no que eu falo. Eu também protocolo. A cada 10 dias, a cada 15 dias, eu vou lá e protocolo. Eu entendo a dinâmica do sistema. Eu entendo que o sistema está me pedindo que aquela interface do sistema do meu INSS, ela muda semanalmente. Tem dia que o protocolo faz uma pergunta, na outra semana já a pergunta ele mudou. Eu tenho que entender para poder passar para o aluno. Então, eu também faço esse protocolo e entendo o que o sistema me pede. Eu gosto, então, de utilizar o meu INSS no momento do protocolo, faço o cadastro lá, protocolei como procuradora, já junto aquele termo de responsabilidade do SAG, os meus documentos, a procuração, ele migra, ele fica nos dois, fica. E por que eu gosto de utilizar o SAG INSS Digital para quem ainda não tem? Você faz o seu cadastro na seccional da tua OAB, São Paulo, qual estado que você estiver, e você vai ter uma tela com todos os teus requerimentos e recursos. Carol, mas eu tenho tão pouquinho. Calma. Vai crescer? Vai crescer. Mas aí ali tu tem todo o teu controle. O recurso ou requerimento que está em análise, que tem exigência, que já foi concluído. Então, o meu controle diário eu faço pelo SAG. Aplicativo, é lógico. Eu, assim, não consigo. Tem o aplicativo a teu dispor, mas eu não consigo fazer um protocolo pelo celular. É lógico que ali é para acompanhar é outra coisa, mas ele também está à disposição se quiserem o protocolo ser feito pelo aplicativo do meu INSS. E aí, eu coloco aqui como uma opção, na verdade 2, você fazer pelo 135, o atendente vai abrir o que a gente chama de tarefa e depois você junta o documento ou ainda presencialmente na agência. 2 detalhes. Telefone 135. Já usou, Carol? Já. Vocês lembram quando ficou o sistema inoperante do meu INSS SAG aí meses? Eu não lembro se foi final do ano passado, a gente não conseguia fazer nada. Para adiantar, era urgente, faz pelo 135, abre a tarefa e depois junta o documento, quando o sistema voltasse do ar. É recomendável? Não é. Mas está aí a opção. Ah, Carol, não aceitaram. Está aqui, portaria 993 dizendo. Ainda, presencialmente. Eu tenho colegas que são gerentes de agência e dizem que eu sou doida de colocar isso no material e falar para os alunos porque ninguém vai aceitar. E o que eu digo para ele? Eu não estou aqui dizendo, César, vai lá na agência do INSS e protocola o teu recurso. Até porque não vai nem ser atendido se não marcar um agendamento. Isso é a última opção. Mas está na portaria 993, está no decreto. Preferencialmente é de forma digital, até porque economia de tempo e de dinheiro, a gente está em qualquer lugar e faz o protocolo. Mas se você precisar, você tem aqui na legislação do INSS essa opção. Última opção, mas vocês têm que ter conhecimento disso, tá? Vamos lá. Aí, agora, a gente passa para aquela fase que eu julgo uma das mais importantes, após a fase preliminar, que no meu entendimento é a fase das fases, a fase mais necessária que seja, de fato, avaliada, analisada pelo advogado. E nessa fase instrutória, a gente tem que lembrar, e eu coloco com ênfase a atenção para que vocês observem o que diz o decreto 3.048,
e a Lei 9784 de 99. Que o interessado, nesse caso o segurado, ou se você está representando um dependente numa pensão por morte, num auxílio reclusão, ou um beneficiário no BPC-LOAS, ele não está desobrigado de juntar os documentos. O INSS tem uma obrigação concorrencial de produzir a prova? Tem. A gente vai ver que o INSS tem acesso a banco de dados que o segurado não tem. Mas você vai apenas suscitar e levantar essas obrigações quando você não tem mais opção de buscar aquela prova. Fato é que se o advogado não instruir, o risco é grande hoje de termos efeitos financeiros alterados e de sentirmos no nosso bolso quando a gente não tiver mais como cobrar os atrasados. E mais, o principal, do nosso cliente ser prejudicado. Porque a partir do momento que você tem aí a necessidade de juntar uma prova nova ou fazer uma nova alegação no decorrer da decisão, após, né, a decisão administrativa no decorrer desse processo recursal, você vai, sim, ter os efeitos alterados com base no artigo 347, parágrafo 4º e 176 do Decreto 3.048 de 99. Então, se preparem para que vocês façam o dever que o INSS deveria ter cumprido. E quando não houver solução, aí nós suscitamos esta obrigação do INSS. A obrigação de, por exemplo, emitir carta de exigência. A obrigação do INSS e até os seus bancos de dados. Olha só o que diz a Lei 8.213. E que o INSS às vezes fica cobrando do segurado documentos médicos emitidos pelo SUS que o postinho não dá para o nosso cliente. Ele tem acesso a esses registros e prontuários do órgão federal. Documento médico, documento do FGTS, aquele que a gente quer carimbado lá, né, o extrato do FGTS para comprovar de repente um tempo. Tem que ter o carimbo do empregado da Caixa Econômica Federal. Cartórios. O INSS tem acesso. Ele sabe quem nasce, quem morre. E aqui um parênteses. Quem atua aí e faz pensão por morte? É um benefício que acontece com muita frequência no escritório, um benefício que chega até aí a maioria dos advogados. Portaria IN diz que não precisa de certidão de casamento atualizada. O INSS nega benefício, exigindo do segurado que não tem nem dinheiro para pegar um ônibus e ir até o teu escritório. Que a máfia do cartório de tudo cobrar. O coitadinho às vezes, de um velhinho, uma velhinha que não tem de onde tirar. Não consegue o benefício que o INSS indeferiu porque diz que não é atualizada, mas a sua própria norma diz que não precisa. E que é necessário quando há uma dúvida. Jesus Cristo, que prova mais que a certidão de casamento. Tu pega o CNIS, os dois no registro estão no mesmo endereço há anos. O que suscita a dúvida? O declarante do óbito foi o marido ou a mulher? Não tem nada, nenhum indício de que se separaram de fato. Não foi deferido um LOAS em que a pessoa alegou que tinha separado de fato. Nada. E o INSS não aceita. Ainda, a Lei 8.213, a Lei de Benefícios, fala que o INSS tem acesso a documentos de comprovação de vínculo de emprego. Enquanto, às vezes, o segurado e a gente, que faz o Sherlock Holmes do processo, corre atrás de documentação que o cliente não consegue, por desídia da empresa ou até do próprio advogado. Ah, Carol, mas daí é demais, eu vou ter que fazer esse serviço? É claro que a gente não vai conseguir fazer esse serviço para todo cliente. A gente tem que dar função para o cliente buscar a prova. Mas quando não encontra, é nós que vamos ter que buscar se a gente quer que o cliente tenha o benefício concedido. A gente vai ter que fazer sim. Ah, mas Carol, tu tá dizendo então para eu citar isso aí, deixar Deus dará, salve-se. Não. Isso aqui, como eu disse, é a última opção. Eu não consegui o documento. Cite no seu recurso esses dispositivos. A gente vai ver
quem não teve a oportunidade de interpor o recurso e não conhece o CRPS, que o CRPS é um órgão soberano ao INSS. O CRPS não está vinculado ao INSS, ele está aqui acima. Tudo que o CRPS falar, o INSS tem que cumprir. Pode demorar? Pode. Esse é o ponto negativo. Mas se você cita esse artigo e ainda dá na trave no CRPS e vai para o judiciário, você demonstra para um juiz, e eu tenho visto cada vez mais nas minhas decisões, de repente estou me expressando mal, nas decisões dos meus processos, que os juízes têm colocado a informação que o procurador esgotou todas as possibilidades. Aí brilha os olhos do juiz. Opa, doutor Tiago pediu tudo isso e ninguém olhou para ele. Eu tive uma JA concedida, justificação administrativa, porque o juiz disse que eu pedi na via administrativa no INSS e nem sequer analisou. Então vejam a importância de você pedir, tá? Você citar a aplicação e requerer mesmo dos dispositivos legais. Ainda, observem se o INSS emitiu carta de exigência. O INSS falou para o segurado qual documento ele tinha que juntar? Vamos lá, quando eu falo em analise o CNIS, lá naquela última coluna, oi, Esther, fica tranquila. Na verdade, gente, eu tô aqui um pouco angustiada, palpitando pelo tempo, porque são 11 horas e a gente tem muito conteúdo. O que a gente pode fazer? A gente pode, a cada aula, pegar uns 10 minutinhos antes, se vocês não tiverem problema, depois, e a gente vai suprindo esse conteúdo. Não vão ficar sem conteúdo. Esther, eu vou falar sobre a JA, eu não vou atrasar vocês hoje, todo mundo tem seus compromissos, mas a gente vai chegar aqui num consenso, porque, como o Washington falou, extraiam de mim e dele tudo que vocês puderem. Não me importo se na próxima aula, tem que chegar 15 minutos antes, se vocês toparem, eu entro 15 minutos. Ok, Esther. E 15 minutinhos depois, 10 minutinhos, a gente vai se ajustando para vocês não perderem a matéria. E eu vou falar muito sobre a JA. Voltando aqui para a gente fechar. Carta de exigência. O INSS, nessa fase instrutória, emitiu a carta de exigência? Quando insuficiente a prova? Quando precisava complementar essa prova? Olha o que diz o artigo 566, parágrafo 2º da IN. Ele deve, eu até falei há pouco, ele não é que ele pode, ele deve emitir no prazo de 30 dias. Agora, se atentem. A partir do momento que o INSS emite uma carta de exigência e que o segurado ou o procurador, né, que representa esse segurado, não expressamente, ele tem que digitar uma petição, escrever, enfim, e afirma que ele não tem aquele documento que o INSS pediu, o INSS pode decidir pelo arquivamento do processo, vejam só agora a gravidade, sem análise de mérito, e ainda o segurado vai estar impedido da chance extra que é interpor o recurso. Se isso não é uma inconstitucionalidade, quando fere um direito à petição previsto na Constituição Federal, eu não sei o que é. Isso é uma atrocidade. Então, meus amigos, cuidado. Teve exigência, não deixa correr solta. Carol, mas eu não tenho documento, o cliente correu. Peça o prazo, ele pode ser prorrogado, você vai ter 30 dias para cumprir a exigência. Não teve possibilidade nesses 30 dias, pede o prazo para mais 30. Não teve, peticiona e diz que não tem o documento solicitado. Carol, mas aí eu estou atestando que vai ser indeferido, porque a partir do momento que o INSS me pede um documento, eu presumo que aquele documento é essencial para análise do caso. Agora, se eu estou dizendo que eu não tenho, então eu já estou dizendo, o INSS nega. É preferível você ter essa decisão indeferitória e correr para o conselho do que você não ter nem a possibilidade de interpor o recurso. Cuidado, então. Artigo que fala isso, novamente,
com o perdão da palavra, o maldito 176 do decreto 3.048. Ele traz essa atrocidade e traz também a questão a alteração dos efeitos financeiros. Tá? Então, cuidado. Aí, a gente vai aqui, no decorrer desta fase instrutória, trazer para vocês a importância e quais são as provas documentais mais usadas. Alguns detalhes sobre ela. CNIS, carteira de trabalho. Testemunhal que a Esther nos trouxe. JA. A justificação administrativa, para quem não sabe, é a possibilidade de se ouvir testemunha. Nossa, pode. Tem colega que fala, eu não sabia. Carol, mas isso é ilusão. JA nem mais se usa. Se usa? Há um mês atrás eu fiz às 7 da manhã na agência. Tem pouco servidor. Tem. É difícil conseguir? No INSS eu vou dizer que é quase impossível. Pede no conselho. E se o conselho não der, o judiciário está obrigando o INSS a fazer, pelo menos aqui no TRF da 4ª região. Pesquisa externa. Eu dei uma aula no sábado que a aluna não sabia o que era. Olha a importância de saber. Ela não sabia, mas agora ela vai poder pedir. Mais difícil que a JA, essa realmente é. Mas a gente tem que saber o que é. É quando o servidor vai em loco, verificar se, por exemplo, o nosso cliente está trabalhando no sítio quando quer reconhecer uma atividade rural. Vai na empresa ver se tem documentos para comprovar aquele vínculo. Vai na vizinhança, porque vamos combinar que não tem gente mais fofoqueira que vizinho. Ver se está comprovada a união estável, dependência econômica do casal. Essa pesquisa externa eu usava muito nos meus votos. Só que por que não está sendo usada, Carol? Porque infelizmente não tem servidor. Mas a gente não pode... vou cruzar o braço, não tem servidor e eu estou contente com isso. Não! Vão pedir. Tá na IN, a gente vai ver cada uma delas. Pericial, né? Que é a prova da perícia, não só a da análise, vamos dizer assim, física, clínica, mas como também uma prova numa empresa. E aí, olha só o que tem no processo administrativo, a prova emprestada. Trazer de uma outra pessoa um documento que possa utilizar para o meu cliente. Pode. Então, a gente vai esmiuçar, Carol, mas isso não é lá quando você fala no protocolo do requerimento? Mas se você optar pelo CRPS, que é o objeto do nosso curso, você vai poder fazer e pedir tudo isso aqui também. E é por isso que vocês têm que entender essa fase instrutória. E aí, a gente vem já para a prova documental. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, 11h01, vou ser pontual. A gente vai começar, a próxima aula, a parte de atendimento, é comigo também. Espero que não fiquem chateados que o Washington não vai estar aqui e que a gente se encontre na próxima semana, né? Tá ali na minha agenda. Eu vou trazer o restante desse material. Eu acho que vai dar tempo de tudo semana que vem. Caso eu veja que faltou alguma coisa desse material e do próximo que eu vou trazer, que é a aula 2, a gente vai uns 10 minutinhos aqui, 10 ali e vai se ajustando. Não vai ter perda de conteúdo, não vai deixar de ser passado nada, que é um intuito meu e do Washington trazer para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos. Tudo bem, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu tentar ver mais a carinha, se tem mais alguém aí. Não, somente firme e forte, Tiago César, Gabi, tá aí. Tudo a bem, Gabi. Professora? Eu acho que para mim também, se eu não me engano, acho que a próxima aula é sexta-feira, né? Sexta? Eu acho que agenda. É sexta-feira. Sexta-feira, mesmo horário, às 9 horas, acho. Perfeito. Para mim, acho que fica mais fácil, sei lá, uns 10, 15 minutos antes. Acho que para mim não teria problema se fosse antes. Quem se opõe aí que a gente comece, de repente, fiquem livres. A gente não precisa começar 15 minutos antes na sexta. A gente pode fazer o horário normal. E se eu perceber que na sexta faltou alguma coisinha, na próxima aula a gente adianta uns 10, 15 minutinhos. Vamos combinar assim? Pode ser. Tá joia. Só que aí, como o Washington já tinha comentado, a gente vai fazer bem ali 10, 5 para as 9 eu já estou aqui. Para 9 em ponto a gente começar a nossa aula. Tá? Apareceu a Mara, apareceu a Gabi, a Altina, a Esther não está aqui, mas participou, Gianete, o Washington está ali e eu não consigo mais ver que está uns nomes acumulados.
alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem trazer aqui, fiquem à vontade. Já de antemão agradeço a atenção, a participação e o interesse de vocês. Talvez para alguns, né, que estão começando na área ou que nunca atuaram no Conselho de Recursos, parece muita coisa. Mas Carlos está aí também, né? Se acalmem, a gente vai aos pouquinhos enchendo aí a nossa bagagem, nossos vagões do trem de conhecimento, de estratégia, de dicas. Vocês vão ver, no final desse curso vocês vão estar mais do que aptos para atuarem no CRPS. Ou ainda, se tornarem ainda mais aptos, né? Como a Altina, que já está aí atuando no CRPS. Fiquem à vontade, querem falar alguma coisa, precisam de alguma dúvida? Não? Tudo certo? Alguma sugestão? Estou falando muito rápido, estão entendendo? Não, professor, eu acho que tá bem tranquilo, estamos conseguindo entender direitinho, sim. Tá bom. Sim, tudo certo. Obrigada, Mara. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, uma semana abençoada aí para todos. E a gente se encontra de novo na sexta-feira, então. O César vai ter bastante conteúdo, César. A gente vai também passar o material para vocês. E qualquer dúvida, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não compartilhou. Não sei se. Deixa eu pegar aqui. Tem a rede social. Serão compartilhados? Serão compartilhados, fica tranquilo. Tá, até já na sequência. Aqui, se precisarem algum contato, tem a minha rede social, tem do Washington também. Fiquem Legal. bem à vontade, tá? Eu não posso falar pelo Washington, porque a vida dele também é bem corrida, mas quiserem me mandar uma mensagem lá, qualquer dúvida dessa aula, das que estão por vir, eu estou à disposição. Imagina, Altina, eu que agradeço demais a participação de vocês. Beijo no coração de todos e até sexta-feira. Aí, ó, o Washington também está aí ligado, que pode mandar para ele também. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, Legal. tchau. Até logo, boa semana. Boa semana.